Brasília existe uma máxima que só mulher e assessor derrubam político. E foi exatamente isso que aconteceu com Bolsonaro, porque Michele o abandonou no momento de maior fragilidade. Mas a gente fala sobre isso depois. E foi graças à delação de Mauro Cid, antigo assessor de Bolsonaro, que houve a busca e apreensão contra ele e outros integrantes do antigo governo. E eu acredito que essa não foi a última delação contra o Bolsonaro, porque eu vejo que Bolsonaro vai ser abandonado pelos seus antigos aliados e eles vão delatar Bolsonaro, sim, apunhalando pelas costas, como Cid fez. Mas na sua opinião, Michele o abandonou? Outras delações vão surgir? Bolsonaro vai terminar isolado? E eu fiquei sabendo que eu tenho um espectador corriqueiro aqui, o Abraham Weintraub. Só espero, Abe, que você seja inscrito do canal e assine o conteúdo de membros, porque você é milionário. O conteúdo de membros é R$ 1,99 por mês. Mas se você concorda que outras delações e quer que mais delações surjam, deixa o like e se inscreva no canal. A delação do Mauro Cid, ela foi simplesmente fatal contra o Bolsonaro. Porque desde o momento que a delação do Mauro Cid começou a ser ventilada, o Bolsonaro já estava tremendo de medo. Quando houve a quebra do sigilo de comunicação do Mauro Cid, o próprio Bolsonaro falou: essa quebra é uma quebra do meu sigilo. Porque Bolsonaro tinha trocas de mensagens com Mauro Cid e, diferentemente do entorno de Bolsonaro, como seus familiares que eram aconselhados a trocar de celular, apagar as mensagens da nuvem, Cid não fazia isso. Cid mantinha tudo no celular e tinha orgulho de falar, até mesmo em tom de ameaça, que ele tinha conversas de longos anos com o Bolsonaro. Então a delação do Mauro Cid era quase como uma confissão do próprio Bolsonaro. E essa delação foi crucial. Muitos criticaram a delação, né? O Carlos Frederico França, que era o procurador da República, ele falou que não tinha materialidade, não tinha nada. Então ele não viu a delação do Mauro Cid, porque o que mais tinha nessa delação eram provas, incluindo vídeos, documentos, tudo para poder decretar uma prisão preventiva do Bolsonaro hoje. Mas isso não foi feito, porque não é necessário. O Bolsonaro está sem passaporte, não pode fugir do país. Não do país, do país. Quem também contribuiu para essa operação foi o Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, que prestou depoimento para a Polícia Federal e também prestou depoimento para a CPI dos atos antidemocráticos. O Walter Delgatti foi contratado pelo PL, pela Carla Zambelli, melhor dizendo, para invadir as urnas, invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça, invadir as contas de e-mail do Alexandre de Moraes. E houve uma reunião na presença de várias pessoas importantes do PL, incluindo Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, falando que para tentar ver ali se tem alguma fraude. E o Bolsonaro falou o seguinte: olha, se você tiver qualquer tipo de problema na justiça, fique tranquilo que eu lhe garanto um indulto, caso o Bolsonaro fosse o vitorioso. A mesma coisa que ele fez com o Daniel Silveira, que ele ia fazer com Carlos Bolsonaro e com os filhos dele. Só que não aconteceu, o Bolsonaro perdeu, o Walter Delgatti inclusive foi preso. E graças a essa delação do Mauro Cid, que foi o punhal nas costas do Bolsonaro, e graças ao depoimento do Walter Delgatti, toda a operação de busca e apreensão pôde ser embasada. Porque, pessoal, a delação do Mauro Cid não foi simplesmente algo sem materialidade. Cid apresentou provas, incluindo um vídeo de uma reunião ministerial que aconteceu em meados de 2022, com Bolsonaro chamando seus ministros para pensar em estratégias que poderiam ser usadas para evitar a vitória do Lula. E de fato, saíram estratégias. A minuta golpista possivelmente saiu dali. E o Anderson Torres com as obstruções da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, baseado em relatórios falsos feitos pelo próprio Ministério, possivelmente embasados por ABIN paralela, Gabinete do Ódio, que quase levaram à vitória do Bolsonaro. Porque se essa operação tivesse dado certo, uma diferença de um pouco mais de 1 milhão de votos poderia ter funcionado para o Bolsonaro. Então isso foi muito sério. E naquela reunião, mesmo Bolsonaro falando que não faria uso da força, ele chama, ele conclama, ele incita os seus ministros a tomarem atitudes e de fato isso aconteceu. E tem lá o vídeo, tem o documento, várias coisas foram encontradas. E o mais interessante é que mensagens que foram obtidas pelo celular do Mauro Cid mostram ele conversando com pessoas e dizendo abertamente que não havia bala de prata contra a vitória do Lula.
Não havia bala de prata mostrando que as urnas eram fraudulentas. E ele falou, olha, nós chamamos hackers, nós chamamos pessoas entendidas de tecnologia da informação e nada foi encontrado. Absolutamente nada. 99% daquilo que é encontrado é facilmente refutado. Qualquer tipo de indício que a gente encontra é refutado. É refutado. Então não havia nada que pudesse desabonar o resultado que aconteceu em 2022. E essa fala do Mauro Cid mostra um elemento muito importante. Bolsonaro sabia disso. Bolsonaro e o PL sabiam que não havia nada para contestar a vitória de Lula. Mas mesmo assim, eles continuaram fomentando notícia falsa. E esse caso mostra a diferença entre notícia falsa e erro de imprensa. Porque a imprensa pode cometer um erro, pode passar uma informação falsa. Depois o que acontece? O próprio veículo de comunicação faz a errata, apresenta a informação verdadeira. Ah, mas depois o estrago já foi feito, não sei o que tem. Isso é uma consequência. Mas, quando uma informação é passada de modo equivocado, o veículo de imprensa ele vem e corrige. O que Bolsonaro, os bolsonaristas fazem, alegando uma falsa liberdade de expressão, é desinformação proposital. Porque o Bolsonaro sabia, e o próprio Mauro Cid mostrou agora no depoimento dele, ou na delação, e nas provas, que ele sabia que não havia nenhum tipo de fraude. Mas mesmo assim, de modo deliberado, com o objetivo de confundir, ele continuou propagando a desinformação, ele continuou propagando fake news. Isso eles faziam sempre. Eles sabiam que a informação estava errada, mas eles continuavam propagando com o objetivo de confundir. Isso que é uma fake news e essa é a grande diferença para um erro de imprensa, um erro de mídia. Outras coisas que foram encontradas também, que são muito interessantes, foram as provas do Walter Braga Neto, que foi ministro de Bolsonaro e o vice na chapa do ex-presidente. O Walter Braga Neto ele conversa com Ailton Gomes, pedindo a cabeça do general Freire Gomes, que era o comandante do exército. Inclusive, o Walter Braga Neto pede para o Ailton Gomes infernizar a família do Freire Gomes. Esse Ailton Gomes, Freire Gomes, esse Ailton Gomes, se você não está sabendo quem é, ele está preso. Preso junto com o Mauro Cid na época que aconteceu a busca e apreensão por conta da falsificação dos certificados de imunização do Bolsonaro. Então perceba que ele, Ailton Gomes, estava envolvido na falsificação dos certificados, mas também no inquérito dos atos antidemocráticos. Todos esses inquéritos, pessoal, eles se juntam, eles se unem. E aconteceu exatamente aquilo que nós prevíamos que iria acontecer. A unificação de todos os inquéritos. Porque havia uma estrutura de ataque às instituições republicanas comandada por Bolsonaro dentro do Palácio do Planalto. A delação do Cid não seria um batom na cueca, como muitos ingênuos estavam esperando, inclusive alguns juristas, que não entendem nada de política, não entendem nada de Bolsonaro e nada do que aconteceu nos últimos 4 anos. Mauro Cid, como alguém de dentro, quase um familiar de Bolsonaro, sabia o papel de cada um nessa organização. E Cid foi guiando. O Braga Neto tem isso, o Anderson Torres fez isso, Bolsonaro sabia disso, papapá. Ele só foi dando a dica e apresentando as provas. E cada prova que ele apresentava era uma punhaladinha nas costas de Bolsonaro, ou um preguinho no caixão que se fechou, porque a prisão de Bolsonaro é simplesmente uma questão de tempo.